Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 164 da prova do Enem 2019. Vamos lá? Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Então aqui a gente tem um desenho ilustrativo. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? E aí a gente tem aqui as opções de A a E. Então nessa questão ele fala para a gente que existe uma laje e que ela tem essa forma geométrica aqui. E que a gente vai encher essa laje e ele quer saber qual que é o volume que a gente precisa para encher toda essa laje. Então, na verdade, seria algo em 3D, né? Seria uma coisa assim. Então, seria como se a gente fosse encher algo com essa profundidade aqui. Ele fala que essa profundidade aqui, né? Ela é de 5 centímetros. 5 centímetros, então, passando aí para metros, ela tem 0,05 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual que é o volume de toda essa laje, e a partir daí eu vou saber qual que é o volume que eu preciso de concreto para encher todo esse espaço aqui, todo esse volume. Então, como que a gente vai fazer isso? Como a gente calcula o volume? A gente calcula a área vezes a altura da figura. Então, eu preciso calcular toda essa área aqui e multiplicar pela espessura dela aqui, que é a profundidade, que é de 0,05 metros. Então, como que eu vou fazer para calcular? Para calcular toda essa área aqui de uma forma simples, como eu não sei, não existe uma fórmula pronta para calcular a área dessa figura aqui, né? Eu vou dividir ela em retângulos. Então, se você reparar, dá para a gente fazer assim, ó. Divide assim. E aí a gente vai ter 3 retângulos, e aí fica mais simples, né, de a gente conseguir calcular. Então, a gente vai ter aqui a área 1, a área 2 e a área 3. Então, a área total vai ser a soma dessas 3 áreas. E a gente vai calcular separadamente cada uma delas. As informações que a gente precisa para calcular a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu preciso ter o comprimento dos dois lados, né? Então, aqui nessa primeira figura, a gente sabe que aqui tem 8 metros e aqui também tem 8 metros. Então, para calcular essa área 3, basta multiplicar os dois, né? Então, essa área 3 aqui vai ser 8 vezes 8 metros quadrados, né? Já a área 2, ela tem 3 metros aqui, e aí a gente vai ter que determinar qual é essa altura aqui. E se a gente sabe que aqui, isso tudo aqui são 8 metros, essa altura aqui, ela é 8 metros menos 1 metro, que é a alturazinha desse degrau aqui. Então, ela vai ser 8 menos o 1 disso daqui. Então, a gente vai ficar que aqui são 7. Então, essa altura aqui, ela é de 7 metros. Calculando, então, a área 2 vai ser 3 vezes 7. Eu não vou anotar aqui porque está muito apertado, mas também em metro quadrado, porque aqui está em metro e aqui também está em metro. Agora, para calcular agora a área 1, a gente tem que aqui também tem 3 metros e aqui a gente já tem que vale 5. Então, basta multiplicar também. 3 vezes 5 é essa área. Então, a área dessa figura total aqui vai ser a soma de todas as áreas. Então, a área total ela é dada pela soma das 3 áreas, né? Deu 64 mais 21 mais 15. Então, a nossa área total ela é de 100 metros quadrados, porque as medidas estavam todas em metros. Então, a gente fechou nossa área, mas o que a gente quer determinar é o volume de concreto que a gente vai precisar. E o volume, ele é dado por área vezes altura, que no caso é a profundidade. E como a gente tinha visto aqui, né, a nossa profundidade aqui, ela vale 0,05 metros. Ele tinha falado que é 5 centímetros, né? Então, vamos fazer as contas. Então, jogando aqui para calcular o volume, a gente vai ter que o volume é igual a 100 vezes 0,05.
Então, o nosso volume vai ser de 5 metros cúbicos, porque a área está em metro quadrado e a profundidade está em metro. Então, metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Então, a gente precisa de um volume de 5 metros cúbicos de concreto para encher toda aquela laje. E aí ele fala que nós temos 3 tipos de caminhões disponíveis para transportar esse concreto. E os caminhões, eles têm capacidades diferentes. Então, a gente tem caminhões que têm capacidade de carregar 2 metros cúbicos de concreto, caminhões com capacidades para 5 metros cúbicos de concreto e caminhões com capacidade para 10 metros cúbicos de concreto. E aí ele pergunta qual a quantidade de caminhões que seriam necessários, né, carregados com a capacidade máxima deles, para encher essa laje. Como a gente só precisa de 5 metros cúbicos de concreto, então basta um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Sendo assim, então, a gente marca a nossa alternativa, letra C. Basta um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos para encher toda a laje. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e dá uma olhada na descrição para acessar os nossos links com conteúdos complementares. Valeu?